Eu sou o que eu sou. Magamas Saint-Germain do domínio soberano. Queridos de Shiloma, estamos aqui reunidos. Aproximem-se todos para mais um encontro de Omum. É o nosso quarto encontro de Omum. É sempre um prazer estar com todos vocês. E nesse momento eu quero revisar brevemente os tópicos que abordamos em encontros recentes. No encontro número 1, eu trouxe as minhas qualificações como mestre e as minhas paixões sobre as quais gosto de explorar em meus discursos relacionados à ascensão, à iluminação espiritual. No encontro 2 nós falamos sobre Plank-Patpa, esse novo termo que será usado para se referir ao significado do anterior termo egrégoras, e tivemos o último encontro sobre as duas colheitas. Este terceiro encontro sendo talvez complexo para muitos de vocês. Alguns expressaram isso, talvez a necessidade de reassisti-lo mais de uma vez, a necessidade de revisitá-lo, pois muito foi passado ali. Então, fizemos esse reset, começando a falar sobre o porquê eu estou aqui, sobre o que eu gosto de falar. Avançamos para a exploração de Plank-Patpa, e então tivemos a palestra das duas colheitas. Agora, hoje, antes de seguirmos para outros tópicos, para outros desenvolvimentos que eu quero trazer nesses encontros de Omum, nesse primeiro ciclo de encontros de Omum, eu quero fazer uma pausa para falar sobre algo que tem afetado muitos no caminho da iluminação em rumo à ascensão, que tem afetado muitos de Shiloma, e já não é de hoje, isso já vem acontecendo por um certo tempo. Então, veja, esta não será uma live de Omum muito grande, muito extensa, porque eu não quero sobrecarregá-los com inúmeros conceitos, quando há coisas pendentes para as quais precisamos olhar imediatamente. E é com esse objetivo que venho nessa live, para ajudá-los a enxergar esse ponto. Talvez vocês já o tenham enxergado, mas talvez não tenham visto a necessidade urgente de fazer ajustes nesse sentido. Hoje eu quero falar sobre a exaustão, sobre o cansaço, sobre o estresse que muitos de vocês diriam que o caminho acaba proporcionando eventualmente a cada um de vocês. Alguns de vocês se identificarão imediatamente. Vamos finalmente falar sobre o elefante na sala. Sim, Magamas Saint-Germain, eu tenho me sentido bem exausto, bem cansado, bem estressado, e eu sei que está conectado com o caminho. Muito bem, vamos explorar esse tópico brevemente. É costumeiro no caminho que leva à iluminação, esse caminho que chamamos de ascensão, que eventualmente essa vida espiritual que está sendo desenvolvida em resultado do caminho, ou como algo necessário para trilhar o caminho, que ela se manifeste, que ela seja transparecida na sua vivência, na sua vida física, como você embarcando, ou como você se envolvendo com atividades diretamente conectadas ao mesmo. Então, particularmente para os de Shiloma, vocês recebem muitas atividades de Charlie, da egrégora, dessa Plank-Patpa. Há vários níveis de atividades, há várias maneiras de tornar manifesto para outros o que você está atravessando de maneira pessoal, e assim dando oportunidade para outros seres humanos beberem dessa consciência, se assim posso dizer.
Então, o que eu quero dizer, muitos de vocês estão trilhando um caminho e vocês começam a ensinar outros, ou vocês começam a participar de projetos espirituais, que são parte da sua vida espiritual, e vocês começam a gastar bastante tempo com essas atividades. Talvez seja fazendo um workshop de meditações para aqueles que são facilitadores espirituais, ou como no caso de alguns aqui no canal, trabalhando em grupos dentro da egrégora que tem atividades específicas, ou construindo a loja de Shaolong, que é o caso de outros, participando de apresentações. Há uma variedade de atividades que podem passar a fazer a parte da sua vida espiritual, disso que nós chamamos de vida espiritual, esse âmbito da sua vida que está conectado com a sua espiritualidade. E isso é perfeitamente adorável e aceitável e perfeitamente saudável. É bom expandir a vida espiritual para além do que apenas o ponto central dela, que é o coração, que é o mundo interno. É legal darmos a oportunidade de outros humanos também poderem beber do que você descobriu como muito valioso, mas alguns então se impressionam ou se assustam ou começam a ficar desanimados ou profundamente chocados quando toda essa intensa atividade que você está fazendo na sua vida espiritual, nesse aspecto externalizado da sua vida espiritual, começa a trazer o fruto do cansaço, da exaustão. Isso não parece fazer sentido, parece ser paradoxal, porque você pensa, eu trabalhar na minha vida espiritual, eu expandir a minha vida espiritual para que outros tenham acesso a ela e possam se enamorar dela e possam começar a construir as suas próprias vidas espirituais pessoais, deveria me trazer mais vigor, revitalização, frescor. Eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo enfadado, estafado. O que está acontecendo? E isso começa a ficar muito pesado para vocês em algum ponto do caminho, começa a realmente ficar até irritante. Então, a pergunta que eu faço aqui agora, além do comentário que eu já faço nesse exato momento, vocês começam a ficar sobrecarregados e a vida espiritual da qual estão participando começa a ser mais um fardo do que uma alegria. Então a pergunta que nós precisamos realmente fazer agora é: qual é a origem dessa estafa? Qual é a origem dessa exaustão? Qual é a origem desse sobrecarregamento? Eu vou aqui usar uma ilustração, então, para responder isso. Uma ilustração que podemos dizer que é uma continuação daquela temática do encontro de Omum número 3, onde estávamos falando sobre sementes e colheita e plantio. Imagine, você vai numa loja que vende sementes. Eu acredito que essas existem no seu mundo, partindo daquela temática ainda, e você compra um saco de sementes. Então você pega o saco, você leva para a seção da sua horta ou pomar, o que quer que seja. Você vai para o seu terreno onde você vai fazer a plantação e você começa a jogar essas sementes no solo, nesse solo figurativo que nada mais é do que o seu coração. Mas você não sabe que esse saco de sementes não estava sortido. Isso quer dizer, não foram sementes previamente selecionadas como próprias para o cultivo. Eram sementes bravas, como nós falamos, sementes virgens, sementes que simplesmente foram pegas de um lugar, colocadas num saco, sem ver se todas eram utilizáveis para o plantio. Ou seja, dentro do saco de sementes há sementes boas e há sementes ruins. Então você está fazendo algo positivo, você está plantando nesse solo figurativo que é o seu coração, o que esse coração dele acaba se estendendo todos os aspectos da sua vida, materiais ou imateriais, físicos ou não físicos, internos ou não internos. Então você está fazendo algo bom, você sabe o que você deve fazer, você sabe que é bom, você está fazendo, é bom a plantação, mas lá estão indo também as sementes negativas, as sementes ruins. E essas sementes começam a crescer simultaneamente com as sementes boas, que é as limpezas, as alquimizações, o que quer que você esteja experienciando de positivo ou de avanço no seu caminho espiritual. E logo no meio de
dessa vida tão dinâmica que é a sua vida espiritual, vai surgindo ali as primeiras espigas de cansaço, de exaustão, de exaurimento, e você fica sem entender. E aí muitos de vocês acham que então deve se dobrar o trabalho, você precisa trabalhar mais no aspecto externo da vida espiritual, e você vai trabalhando mais, e você vai aumentando as suas responsabilidades. Isso não é um problema. Eu estou dizendo que se você acha que o aumento do seu trabalho na sua vida espiritual, conforme vista externamente, é o que vai resolver a exaustão, aí não vai funcionar. Talvez você tenha que aumentar o quanto você trabalha na sua vida espiritual externamente, mas não achando que é isso que irá resolver a questão da exaustão. Então é isso. E aí eu falo, mas vocês podem falar, mas Saint Germain, tá, você está contando uma parábola, um conto, mas de maneira prática na minha vida espiritual. De que maneira eu fui e comprei essas sementes figurativas, o saquinho de sementes que tinham sementes boas e sementes ruins? Note, o lugar de compra, esse lugar simbólico de compra é sempre no mundo interno, é sempre no mundo interior. Você vai a partes de você, aonde você, lá já estão sementes que você adquiriu, vamos assim dizer, pedaços de pensamentos ou formas de pensamento que você adquiriu em outras vidas, em outras experiências no universo, se assim poderia dizer. É de lá que você, é desse espaço interno que você pega aquilo com a qual você, a partir destes, irá produzir alguma outra coisa na sua vida espiritual ou em qualquer área da sua vida. Então, o que eu quero dizer é que essas sementes ruins que eventualmente produziram a exaustão, o exaurimento, o cansaço, a estafa, elas estavam numa prateleira figurativa dentro de você já há muito tempo. E você nunca parou para olhar se eram sementes próprias para o cultivo da sua vida espiritual. Você simplesmente assumiu, elas estão lá dentro, devem ser algo bom. Então, nós sempre trazemos de dentro o que iremos expressar dentro e na vida exterior. Então é simplesmente isso. A exaustão, obviamente, vem de dentro de você, é originária de você. São sementes que se misturaram às sementes que vocês adquiriram em anos recentes ou em meses recentes, que são os pensamentos positivos, os ensinos positivos, e se misturaram a esses e você as está plantando junto com estes. Então, esse problema da exaustão acaba se manifestando. Mas, até aí, isso não é um problema. Isso pode acontecer com qualquer bom plantador de uma colheita. Você talvez na pressa ou por algum outro motivo plantar sementes que não deveriam ser plantadas, junto com aquelas que precisam ser plantadas. A questão é, por que isso vira um problema tão grande? Ao ponto de vocês ficarem desanimados, pensarem em desistir, se suicidar, ou o que quer que seja. É porque, eventualmente, e é o que tem acontecido, o seu trabalho dentro da sua espiritualidade, o seu trabalho na sua vida espiritual, tem acontecido mais no plano exterior, mais fora de você, do que o trabalho que sempre deveria estar acontecendo interiormente. Eu vou expandir nesse comentário para que não haja confusões nesse sentido. Veja, pessoas que estão aqui para ascensionar, para trilhar o caminho da iluminação, que leva à ascensão eventualmente, vão eventualmente se sentir movidas a falar para outros sobre esse caminho, a compartilhar, vamos dizer, suas crenças referentes ao caminho, e vão se envolver em projetos. O próprio canal, o próprio Charlie oferece muitas oportunidades nesse sentido. E você deve se focar de todo o coração nesses projetos, nessas atividades. Mas agora fazer esse movimento de tornar a sua vida espiritual apenas um resumo, tornar a sua vida espiritual, tornar todos esses projetos que acontecem fora de você o equivalente a toda experiência que se pode ter da sua vida espiritual, é aí que está o problema. E é aí que você vai desaperceber quando as sementes da exaustão e do cansaço vão começar a surgir.
ou começarem a surgir. Não é que é o tanto de atividade que vai causar a exaustão e eventualmente vai causar o cansaço. É o contrário. É o fato de você se focar apenas nas atividades exteriores que vai acabar eventualmente produzindo esses efeitos. Entendem? Eu vou repetir isso de novo. Não é você aumentar a sua carga de trabalho nas atividades conectadas com a sua vida espiritual que você faz fora de você, ou você se focar nelas, que é o que vai produzir o cansaço e a exaustão. É você resumir a sua vida espiritual apenas a essas coisas, ou ver as suas atividades espirituais que acontecem fora de você como a sua própria vida espiritual, esquecendo-se assim de que a vida espiritual é primariamente algo que deve ser sempre vivido primeiro dentro e sempre dentro, enquanto se faz as coisas referentes a essa vida espiritual também fora. Ou fazendo as coisas espirituais dessa vida espiritual fora sem se esquecer de sempre permanecer aqui dentro. O Charlie está pedindo para eu arrumar a câmera. Então, eu vou pôr isso de outras maneiras. A sua vida espiritual, ela é frutífera. Ela começa dentro, ela começa no seu coração. Não há dúvida quanto a isso. Eventualmente, ela é tão frutífera que ela se expandiu para atividades fora de você, para além do seu mundo interno. São atividades maravilhosas, incríveis. Mas, eventualmente, você passou a se desidentificar com a origem dessa vida espiritual que é interna, e você passou a achar que é apenas as atividades da mesma que acontecem fora que a são, desconectando-se então do seu coração. Charlie está tentando arrumar a câmera para nós. A questão é esta, Shiloma. Vocês sabem que a vida espiritual... Vocês sabem que a vida espiritual reside ou deve residir dentro. E que ela produzirá frutos no mundo exterior, dos quais você participará e ativamente os criará. Mas algo que não poderia estar acontecendo, e está acontecendo, é eventualmente você apenas enxergar as atividades fora de você como uma máxima ou como a própria vida espiritual e nunca mais indo se reconectar com a fonte da mesma que está dentro de você. É isso que causa a exaustão. Estar focado muito na parte externa da vida espiritual e com tudo o que essa parte externa traz, e não recobrando o sentido de que você precisa sempre se manter conectado com a origem interna, invisível da mesma. Uma pausa para respirarmos, para integrarmos isso. Então note, não é a quantidade de trabalho que você faz dentro, na parte interior da sua vida espiritual, ou na parte exterior, ou como vista como exterior da tua vida espiritual, que causa o cansaço, a exaustão. É se desaperceber da origem da vida espiritual. É não permanecer lá dentro enquanto está se fazendo a manifestação externa dessa vida espiritual. Isso causa exaustão. Isso causa o exaurimento, a estafa, o cansaço. E muitos de Shiloma estão cometendo isso. Então, vocês são pegos de surpresa em alguns momentos aonde veja, se você externalizou a sua vida espiritual por completo, sem manter nenhum ponto dela dentro de você, você então colocou ela num campo aberto, a sua vida espiritual. Ela está
plenamente disponível para os enganadores, para os embusteiros, quer sejam espíritos encarnados ou desencarnados, para eles terem uma chance de havê-la, isso quer dizer, de tomá-la de você, ou de destruí-la. Imagine se a sua noção de vida espiritual está inteiramente focada ou conectada apenas com o que você faz de cunho espiritual fora de você, e algum espírito ou espíritos ou entidades ou outras pessoas no mundo físico que acham que tem controle sobre você vão lá e a limitam, vão lá e a destroem, vão lá e o convencem a fechá-la, a pará-la, a estacioná-la. Quão pobre talvez você seja. Note, eles poderiam fazer isso, mas se você ainda estivesse no mundo interno, a externalização da vida espiritual poderia desvanecer e você ainda estaria nela, você ainda estaria seguro. Veja, você poderia dar o seu coração completamente para uma outra pessoa dominar, mas se você ainda estivesse dentro dele, não haveria nada que a pessoa poderia fazer. A pessoa só conseguiria dominar você uma vez tendo a posse de seu coração se você estivesse fora dele. Se você estiver dentro dele, ele pode ser dado para essa pessoa, não terá nada que ela possa fazer a respeito. Então é isso, vocês externalizaram a vida espiritual e deve ser externalizada, mas vocês passaram a acreditar que essa vida espiritual é apenas a externalização e se desconectaram da fonte. E então vocês também, além das sementes bravas ou arredias, essas más sementes que vocês estavam plantando na produção da sua vida espiritual sem o saber, que acabaram produzindo a exaustão, o exaurimento, a estafa, vocês já haviam plantado sementes bravas, sementes arredias, sementes ruins em outros aspectos da sua vida. Quando vocês não estavam ainda no caminho espiritual, ou acordados para o caminho espiritual e produzindo sua própria vida espiritual. E essas sementes que vocês plantaram em outros aspectos da sua vida deram frutos, como vocês entregando o seu poder pessoal, vocês entregando a sua capacidade de movimentação na vida, ou de tomar decisões sem outros interferirem com as suas decisões para outras pessoas. Sabe quando você entrega o seu poder pessoal para outras pessoas? Pode ser para alguém da família, para um amigo, para um patrão, quem quer que seja. E aí, quando essas sementes plantadas em outros aspectos da sua vida se manifestam, essas pessoas vêm e tentam suprimir a sua vida espiritual. E se você só estiver no aspecto externo dessa vida espiritual, você sucumbe, você é engolido. Você talvez até acabe concordando com elas se elas disserem: você está passando muito tempo fazendo essa vida espiritual, o que quer que você esteja fazendo. Veja, você só está cansada, não tem mais tempo para a família, não tem mais tempo para outras coisas. E você pode acabar sendo levado pela mente e acabar acreditando nisso, porque você vê uma relação direta entre tudo que você está produzindo espiritualmente, externamente, com cada vez se sentir mais cansado ou sem motivação ou desmotivado. A questão não é o que você está fazendo, é aonde você não mais está enquanto você está produzindo isso exteriormente na sua vida, que é você ter se desconectado e ter continuado também a criar essa vida espiritual dentro, tanto quanto você a está criando fora, no mundo externo, que é para o seu próprio benefício ou para o benefício de outros. Então este é o ponto, Shiloh. Este é o ponto. Note, eu faço mais um comentário ainda nessa ilustração das sementes que você vai comprar em uma loja de sementes. Você talvez pode dizer porque o vendedor figurativo me daria um saco de sementes, com sementes que não foram sortidas, com sementes que está ali misturado sementes boas ou ruins. Porque ele pegaria justo esse saco de sementes, esse supridor interno, literalmente o que estamos falando, esse supridor interno, essa parte de você que vai lá
e pega os seus pontos fortes ou os pensamentos ou emoções que você já tinha retido em você antes de começar no caminho espiritual, por que ele lhe daria um saco com sementes misturadas, figurativamente falando? Porque você é o observador. Você, quando você observa qualquer situação, circunstância, pessoa ou movimento interno, você imprime nessa experiência do que você é feito, do que já está em você. É simplesmente isso. Não teria como você construir essa experiência interior de pegar as suas habilidades, as suas forças internas para construir a vida espiritual, sem você imprimir nesta a fonte do que você é, que está suja, que está misturada ou foi construída tanto por coisas boas quanto por coisas ruins. Então, tudo que você for pegar dentro ou for ver como pegando literalmente fora, estará não manchado, mas será uma mistura de coisas boas e coisas ruins, e eventualmente as coisas ruins sempre ficam mais aparentes ou mais exacerbadas. Então, eu não quero me estender muito nesse comentário, porque precisávamos fazer essa pausa nesse quarto momento de Omum. Se você está se sentindo exaurido, Shiloma, se você está se sentindo cansado, talvez envolva, assim, diminuir algumas atividades que você está fazendo exteriormente, conectada com a sua vida espiritual, ou simplificar algumas ou muitas delas, mas note, não é este o segredo. O segredo principal é, provavelmente, se não quase certo, faz muito tempo que você não tem tirado comprado tempo das suas atividades diárias para permanecer ancorado dentro, sentindo suas energias, estando no seu coração. Essa exaustão, Shiloma, é um resultado de extensa externalização, sem ancoramento interno, sem a manutenção, a continuidade da internalidade correndo tandem, correndo paralelo à externalização. Veja, o problema não é externalizar. O problema é externalizar a vida espiritual, que deverá ser feita de qualquer maneira para quem está evoluindo, se agora se desapercebendo ou não dando mais a atenção à contínua internalização. Não é porque a sua vida espiritual se tornou externa que você pode desconsiderar ou nunca mais olhar para a vida espiritual que deve continuar a ocorrer internamente. Essa é toda a minha mensagem desse encontro 4 de Omum. Por isso, queridos de Shiloma, nessa Ambroer que faremos agora, eu não vou pedir que você responda algumas perguntas, tipo, quando foi que você plantou as sementes que agora se manifestam como exaustão ou cansaço, nada disso. Eu quero simplesmente que nesse momento você, pelo momento em que essa live ainda permanecerá, pelo momento em que ainda estaremos nessa live, que você se desconecte. Desconecte sua mente, suas emoções, do que quer que você está fazendo, as atividades que você, depois dessa live, nos próximos dias fará, que estão conectadas com a externalização da sua vida espiritual. Desconecte-se delas, apenas volte para dentro. E sinta, se você tem dado a mesma atenção para a sua vida espiritual interna, o tanto quanto você tem dado para a externalização dela, que cresce cada vez mais e mais. Apenas sinta os interiores do mundo dentro. Veja se ele não está em necessidade de manutenção. Veja se há uma estranheza, se você se sente deslocado dentro dele. Talvez, se este for o caso, a vida espiritual interna está em necessidade de ser olhada mais de perto, de receber cuidados. A vida espiritual externa, tudo o que acontece nela nunca pode ultrapassar ou se tornar maior ou de maior relevância do que o que deve sempre estar acontecendo dentro, na vida espiritual interna, dentro.
Sempre deve haver uma equivalência, um equilíbrio. Deve haver tanto de vida espiritual acontecendo dentro de você quanto fora, ou até mais dentro do que fora. Não mais um mais do que outro, senão há um desequilíbrio. E esse desequilíbrio é sentido como a exaustão, a estafa, o desânimo. Então apenas desconecte-se e reconecte-se. Vá olhar em que estado está a criação da sua vida espiritual dentro, no coração. Nunca desconecte-se do coração, Shiloma, porque não importa o quão profuso, o quão mergulhado você está nas atividades da vida espiritual externa, se você só estiver lá no aspecto externo da vida espiritual, há energias dualísticas, há energias duais, há uma dualidade rondando você, pronta para achar uma brecha, para ir até o seu coração e começar a plantar coisas no seu coração. E aí, por você não estar lá, vivendo a vida espiritual interna, e estar muito focado nas atividades da vida espiritual externa, você talvez possa não perceber esse intruso sorrateiramente entrando, vendo que não há ninguém sentado no trono da vida espiritual interna e se aproveitando dessa oportunidade para plantar mais das sementes negativas que você naturalmente às vezes já as planta em meio às positivas. Então você será derrotado por dentro, porque você não estava dentro, sobre a pretexta ou sobre a suposta ou sobre a suposta argumentação, mas eu estou na vida espiritual, estou fazendo algo espiritual. Fazer algo espiritual externo de nada valerá se você não está ainda ou não mais conectado à fonte de tudo que é espiritual, à fonte ou a camada primordial ou primária dessa vida espiritual que é sempre vivida, primeiramente, unicamente e sempre internamente. Sinta isso. Agora vai começar a tocar uma música para você ver se ajustes são necessários no seu caso. E eu deixo-vos, enquanto a música vai tocando, com a minha declaração de sempre. Eu sou Magamus Saint-Germain, do domínio soberano, e sempre vivendo na vida espiritual do mundo interno. Ayoé, Vaio, Omi, Ham.